Começou. Bom dia a todos, bem-vindos. Aliás, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de fazer a live 8 do Panda Building com 7 grandes amigos e profissionais de 7 países diferentes, estrangeiros que sabem falar português e estão emprestando aí seu tempo, um pouquinho do conhecimento e da experiência desse período que estão vivendo. Nós estamos aqui, são 9 da manhã aqui no Brasil. Nós temos aí a Chelsea Patrick lá no Canadá, com 1 hora menos, são 8 horas. Aí temos os amigos da Europa aí já no começo da tarde, 1 hora, 2 horas da tarde. E temos o Mog lá no Japão, né, às 9 da noite. Então temos aí um dia inteiro aí. Eu estava brincando aqui no começo, aqui, antes da live começar, dizendo que a última vez que eu tinha encontrado tanta gente de países diferentes ao mesmo tempo foi na Copa da Rússia. E aí estamos aqui de novo, um prazer com esses amigos para a gente tentar compartilhar um pouquinho do que é que já está acontecendo no mundo, né? Esses países estão em estágios diferentes de lockdown, de isolamento, alguns nem entraram, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E, enfim, a gente compartilhar essa experiência e tentar entender o que é que vai ter aqui pela frente no Brasil e os impactos disso nos edifícios, nos espaços públicos, para a gente se preparar da melhor forma, ouvindo opiniões de culturas diferentes e expertises diferentes. Tem alguns amigos aqui do mercado imobiliário, outros de outros setores também que vêm contribuir bastante. Vou fazer aqui uma apresentação rápida dos painelistas, para já a gente começar, porque nós temos a ideia é concluir tudo em 1 hora e meia, e temos bastante, no máximo 1 hora e meia, e temos bastante conteúdo aqui, informações boas que eles estão trazendo aqui para a gente. Bom, o Arno Borg é um especialista em Agricultural Economics. Ele é de Bonn, na Alemanha, tem 29 anos de experiência e trabalhou em 28 países, tanto da Europa como da América Latina, Ásia e África, e vai compartilhar um pouquinho para nós como está sendo aí essa volta da Alemanha, a reabertura da Alemanha. O Alexandre Barral é diretor de investimentos para a América Latina da Business France, que é uma agência de negócios e investimento do governo francês. A Chelsea Patrick é associate da OAD, que é a Organization Analysis and Design. Ela fica em Montreal, no Canadá, canadense. O João Madureira é o CEO da Distance Connection. Ele também atua no mercado imobiliário, fica em Lisboa, Portugal. O Juan Crispim, ele não fala português, mas fala portunhol fluentemente. Ele está em Buenos Aires, na Argentina. Ele é managing partner da AIMS International, que é uma empresa de desenvolvimento organizacional que atua em mais de 50 países. O Mog Shinji, ele é de Kanagawa, que é a região metropolitana de Tóquio, no Japão. Ele é CEO da Mog Shouji, que é uma empresa de construção que atua lá no Japão. E o David Zani, ele é CEO da NIDA, que é uma empresa que constrói casas de super luxo nos bairros de Mayfair e Marylebone, na Inglaterra, em Londres. E o interessante é que o David, ele é italiano, os pais dele moram em Milão, ele mora em Londres, e no meio da pandemia, ele ainda teve uma experiência de vir para o Brasil para acompanhar o nascimento da filha. E ainda teve Covid aqui no Brasil. Então, tem aí um prisma bastante amplo e completo para a gente começar aqui o nosso debate, nossa discussão. Bom, começando aqui pelo lockdown, a gente fez um roteiro e a gente dividiu nossa conversa aqui de hoje, essa live de hoje, em 3 blocos. A gente vai dar um panorama geral de saúde, comportamento, de economia. No segundo, a gente vai falar sobre o novo normal, que eles já estão vivendo, alguns já estão vivendo e de formas diferentes. E no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho dos edifícios, né? Dentro das residências, dos escritórios, das áreas comuns. E aí a gente fez algumas perguntas e cada um reage, obviamente, de uma forma diferente em cada país. E a primeira, em relação ao lockdown, eu vou só pontuar aqui, só para situar cronologicamente como foi, porque alguns países do Brasil talvez estejam em último da fila, ou pertinho da Argentina, que o Juan vai contar aqui para a gente. Mas o lockdown, o isolamento, teve gente que não entrou em lockdown, e teve gente que ficou só no distanciamento, sem proibição efetiva de sair de casa. Ele começou em estágios, e a reabertura também está sendo em estágios. Mas eu vou falar aqui só do início e do começo da reabertura.
do início do lockdown e o distanciamento e do começo da reabertura. Então, no Canadá, o Canadá foi o primeiro, começou em 13 de março, e aí 23/3 fechou a fronteira, 23 de março, com os Estados Unidos, que é um ponto importante. Portugal, em 18 de março, Argentina, 20 de março, Alemanha, 20 de março e Japão, 16 de abril. Já as reaberturas iniciaram Alemanha, 19 de abril, Portugal, 3 de maio, a Itália, 4 de maio, o Japão, em 25 de maio, o Canadá também foi no final de maio, e a Argentina está previsto agora no fim de junho. Então, o Canadá foi o que passou mais tempo fechado, e quem passou menos tempo fechado foi a Alemanha, e nem foi fechado efetivamente, porque não havia uma proibição efetiva de sair de casa, como aconteceu na Itália e na Espanha, por exemplo. Bom, começando aqui já o primeiro bloco, eu vou convidar aqui o Alexandre Barral e para perguntar o seguinte: como é que o governo francês, Alexandre, tem procurado incentivar a saúde nas cidades nesse pós-pandemia? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer. Para responder à sua pergunta, bom, além do avanço na telemedicina, em muitas situações, na parte regulamentar também, que tive muitos avanços, abertura para poder usar a telemedicina em muitos casos, eu poderia citar dois exemplos. O governo francês disponibilizou um cheque de 50 euros para que as pessoas na França possam comprar ou reparar a bicicleta, para poder ir de bicicleta, se transportar de bicicleta, ir ao trabalho de bicicleta. Então, foi 50 euros para cada pessoa que quis pedir esse vale. O objetivo é aumentar o uso da bicicleta e o menos uso do transporte público. A segunda coisa que a gente pode citar, focando ainda na parte você perguntou sobre a saúde, mas eu estou falando mais da saúde como um todo e do bem-estar. A gente tem na França também um vale transporte, como vocês têm aqui no Brasil. E esse vale transporte geralmente para as pessoas que tomam o carro ou o transporte público. E a gente amplificou isso para as pessoas que estão indo de bicicleta no trabalho, dando um suporte financeiro a cada mês às pessoas que estão fazendo esses deslocamentos até o lugar de trabalho. Então, esses são dois exemplos bem rápidos que foi aplicado na França durante esse período. Obrigado. Muito bom, Alexandre, obrigado. Chelsea, a gente tinha conversado aí ao longo da semana, você comentou que o governo também tomou alguns cuidados preventivos, né? Foi de informações interessantes que foram uma novidade aqui em relação às demais respostas. Você podia comentar, dividir um pouquinho com a gente como é que quais foram esses cuidados que o governo Claro. tomou quando começou a pandemia aí no Canadá? Sim. Então, o governo tomou providências, né, muitas medidas financeiras, mas também práticas. E uma das medidas práticas inclui acesso às informações. Então, dentro da semana que foi anunciado o lockdown, o governo deixou uma cópia de panfletos. Tenho eles aqui. Um era como amenizar o Covid e o outro é o que você deve fazer se você acha que está infectado. E era um passo importante. Por quê? Era para unir a população com as mesmas informações, cuidados e dados. E o outro passo que eles fizeram foi de convidar enfermeiros e médicos aposentados ou que estavam em pausa do trabalho para ajudar no atendimento telefônico de quem tinha sintomas para fazer a triagem antes de ir ao hospital. Entendi, muito bom. Arno, você tinha comentado que a Alemanha, né, foi o país assim que passou menos tempo fechado e ainda assim sem regras muito rígidas em relação ao lockdown, né, ao isolamento. Essa política que a Alemanha adotou e assim teve um resultado positivo em relação a outros países da Europa, de nível de contágio. A que você atribui isso? Por que você acha que a Alemanha teve uma boa performance em relação a outros países da Europa que tiveram
um número gigantesco de casos. O que é que você atribui isso lá dessas ações do governo? Bom, eu acho que talvez tenha começado um pouco antes com algumas medidas já. Eu não digo que não eram rígidas as medidas, Saulo e pessoal. Era bastante claro que foi comunicado pelo governo e acho que fez um trabalho bom, porque não deixou muita dúvida, né? Foi muito unido, tanto o governo como a oposição política neste caso. Então foi um esforço político de todo um país neste caso. Isso foi bom, né? Deixou uma imagem, ok, tá grave, temos que seguir isso, né? Claro, teve várias medidas também de distância social, né? Entre 2 metros e 1,50 m. Estava tudo fechado durante um mês, mais ou menos. Depois retomou gradativamente, né? Alguns comércios já, outros não, né? Com número limitado de pessoas dentro das lojas e tudo isso. Eu acho que uma parte importante foram os testes também, né? Porque já tinha uma boa capacidade de laboratórios, mas essa foi aumentada em muito pouco tempo, em grande número, porque além dos laboratórios que já tinha para questões de medicina humana, ativou muitos laboratórios veterinários que podiam resolver esses testes também. Então, com isso, a capacidade aumentou muito em pouco tempo, e com isso também o número exato de casos ficou mais nítido, né? E sempre quando houve um caso, foram testadas todas as pessoas em volta dessa pessoa, na casa, os amigos, as pessoas de contato e tudo isso. Então, com isso, se conseguiu isolar os clusters mais rápido, né? Porque os virólogos aqui, pelo menos, dizem que o mais importante é realmente saber com qual essa pessoa teve contato, né? Para isso, um app seria muito bom, só ainda não temos, só na semana que vem que vai acontecer, por causa de problemas com segurança de dados. Houve uma discussão muito grande aqui na sociedade, mas vai começar agora, na semana que vem, esse aplicativo, que vai te dizer, olha, teve contato com tais pessoas que foram infectadas, talvez, algo assim, para ter um preço rastrear, assim, né? Então, eu acho que, claro, sempre tem uma cifra, como se diz, número estimado de casos não gravados em todos os países, só que uns são muito altos, a estimativa, né, 10, 15, 20% mais que foi testado e positivo, e em nosso caso dizem que esse índice tá mais baixo, né? Por isso tem uma estimativa bastante boa já do número de pessoas e do perigo de outras infecções, né, de uma segunda onda. Sim, entendi. Muito bom. Você sabe, aqui no Brasil existe um aplicativo chamado Colab, e eles fizeram uma derivação para um novo app chamado Brasil Sem Corona, e eles também estão fazendo esse mapeamento. O Gustavo Maia, que é o CEO e fundador, ele vai ser nosso painelista aqui no Pandebuilding. É muito importante realmente ter esse... contágio é contato, e se monitoramento e rastreamento é que a gente vai conseguir controlar e evitar, né? Principalmente essa segunda onda. A gente está todo mundo voltando aí à vida normal agora, mas tem esse risco o tempo todo, né? Muito bom. Muito obrigado, Arno. Mog, vamos lá para o Japão agora. Todo mundo fica se perguntando assim, qual é o segredo para o Japão, estando tão perto da China, para quem não conhece, só para ter uma ideia, de Xangai para Tóquio, são 3 horas de voo, é como Recife, São Paulo, para Leira. E aí, como é que você explica, Mog? Qual é o segredo do Japão de ter tido tão pouco contágio, pouca contaminação? Veja bem, existem vários fatores que propiciou que o Japão mantivesse um certo distanciamento desse problema. Uma que o Japão é uma ilha, né? Já ajuda bastante, não tem fronteira com outros países, então os acessos são totalmente controlados. Você tem o acesso ao Japão via aeroportos ou portos, né? Logo que houve o primeiro caso assim, grande que foi noticiado, que foi do
transatlântico, que teve casos de coronavírus. Então, o Japão, nesse momento, já começou a tomar suas atitudes em relação aos países onde estavam acontecendo grandes casos, por exemplo, a China, a Coreia. Então, o Japão já começou a fechar um pouquinho, a restringir a entrada. Outro fator também que eu acho que é muito importante, eu acho que isso daí, já que nós que estamos aqui falando sobre isso, existe essa possibilidade de criar algumas opiniões, eu acho que a gente deve transmitir para os brasileiros que tudo tem a ver com a cultura. É como disse o Jan Boxme da Heineken, né, que ele vai se aposentar esse ano agora, e ele falou exatamente sobre isso. Ele disse que a cultura do povo é o que vai fazer a diferença. Isso realmente é muito diferente. O Saulo, por exemplo, você viu, mesmo quando a gente foi lá no onsen, né, que é um banho, né, japonês aqui, em todos os lugares a gente costuma tirar o sapato, né? Existem, inclusive, restaurantes que é um pouco mais tradicional, lugares mais tradicionais, costuma-se tirar o sapato. Essa atitude de usar o álcool desinfetante, isso é uma coisa corriqueira aqui no Japão, não é uma coisa que surgiu por causa desse vírus. Por exemplo, você deve ter percebido também, quando veio no Japão, muitas pessoas costumam usar máscaras normalmente aqui no Japão. Normalmente, é uma coisa muito comum. E não foi por causa do corona, claro que aumentou o número, sim. Eu mesmo não costumava usar muito a máscara, mas tudo é uma questão de cultura. Então, no caso do Japão, os japoneses eles usam a máscara, não é para se proteger, é justamente para proteger as terceiras pessoas, ou seja, se você tiver alguma coisa, você vai evitar de transmitir. Então, essa é a ideia que o japonês tem sobre o comunitário, né? O povo japonês é um povo que pensa muito no bem comum. Então, eu acho que isso fez muita diferença e continua fazendo. Fantástico. Obrigado, Mog. David, você também está numa ilha, né? Você mora aí na Inglaterra e o Arno falou da importância dos testes que tiveram aí para a Alemanha ter esse baixo índice aí de contágio, né? E controle dos casos. Você acha que esses testes é uma prática que também vai ser incorporada? Você acha que vai fazer parte aí da vida das pessoas? Olha, aqui na Inglaterra não tomaram nenhuma medida, porque a primeira ideia do primeiro-ministro foi de todo mundo tomar esse Covid para criar uma resistência das pessoas. Agora, a minha experiência no Brasil foi que até para fazer o teste do Covid, resultei positivo, foi feito em casa a coleta. Então, eu acho que realmente, já no passado, tive essa tendência a deslocar lugares para fazer a diagnóstica fora do hospital, para evitar contagem, para evitar malárias diferentes se misturar. Eu acho que com o smartphone, a integração das informações médicas que você já tem no seu relógio, essas coisas, provavelmente no futuro a gente vai conseguir fazer esse tipo de teste sozinho em casa, porque realmente o teste era uma coisa muito simples, é um cotonete um pouco diferente, um pouco maior, passado no fundo da nariz, na garganta. Então não é uma coisa que precisa de um suporte médico para fazer, é uma coisa que pode ser feita para a pessoa sozinha, em maneira independente, e depois mandar para o laboratório sem precisar sair de casa. E acho que essa tendência vai se enfortecer, porque eu lembro que já quando tive o H1N1 aqui na Inglaterra, que eu tive sintomas assim, eles mandavam não sair de casa, ligar um número específico para explicar quais eram os sintomas dessas coisas, e se eles achavam que você estava infectado, aí
eles mandavam o antiviral diretamente para casa para você não sair e não arriscar você contagiar alguma outra pessoa. Então, provavelmente, sim. Ainda mais se vai ter uma segunda onda, provavelmente vamos ver essa tendência de ter teste em casa que fica mais comum. Perfeito, obrigado. Essa questão da segunda onda realmente é preocupante, né? Eu queria até perguntar ao Arno, porque ele estava me falando que na Alemanha, esse monitoramento que ele já falou na pergunta anterior, tem um dispositivo aí que depois de um determinado número de contágio, de casos, é um lockdown isolado, né? Que foi uma coisa que se cogitou aqui no Brasil no começo. Como é que isso funciona, Arno? Sim, isto foi faz 2 semanas agora que está em vigor isso, mais ou menos, pouco mais. E neste caso primeiro foi 50 pessoas entre 100.000 durante uma semana infectados novos casos, né? Aí foi feito já um lockdown gradativo, dependendo da situação. Agora vários estados da Alemanha, que é um estado federal também como o Brasil, né? E vários outros, baixou para 35, então baixou mais ainda o número. Isto, claro, é assim, os municípios, departamentos de saúde dos municípios, recebem dos médicos esses dados de pessoas infectadas e dos laboratórios também, né? Então é uma compilação de dados que vem de instituições de saúde, né? Médicos, laboratórios, para o município, Departamento de Saúde, que repassa ao Instituto Robert Koch, se chama, que é um instituto do Estado, do governo, que trata com pandemias e epidemias, essas coisas, faz pesquisa e tudo isso, e eles compilam esses dados e, junto com o Ministério Federal de Saúde, tomam as medidas depois para os lockdowns novos, né? Se for o caso de mais que 35 ou 50 pessoas por semana infectados novos por 100.000 pessoas. Então, isso pode começar com fechar a escola outra vez, escola e colégio, ou até certos comércios, ou até quarentena em casa outra vez, né? Então, isolamento em casa, pode ser tudo, depende realmente do número de infectados novos. Né? E com isso se quer realmente tentar evitar uma segunda onda grande, mas regionalmente agora. No começo foi todo o país, o lockdown, o shutdown, que foi economicamente um desastre, né? Como em todos os outros países. E agora quer ser isto mais regionalmente com esses mecanismos. Até agora funciona, né? Espero que funcione no futuro também, sim. Sim. Pois é, espero que a gente não tenha essa segunda onda, porque é realmente muito preocupante. A economia já sofreu demais, né, no mundo todo. Vamos falar um pouquinho de economia. Ô, João, quais são os impactos aí econômicos no PIB de Portugal? Qual foi o país que foi mais atingido aí para vocês? Saulo, antes de responder a tua Tem que acionar o pergunta, só microfone. queria dizer que, para mim, como português, é extremamente importante e gratificante ouvir tantas nacionalidades falarem tão bem português. É uma coisa que eu fico muito orgulhoso. Respondendo um pouco à tua pergunta, e já tenho dito isso em outras conversas que nós temos mantido, eu acho que a gente tem que ter uma visão que seja relativizada, porque nós falamos do mundo e, de repente, estamos falando do mesmo problema, mas em circunstâncias, como dizia o Mogi muito bem, completamente diferentes, quer sob o ponto de vista, vamos dizer, de ordem cultural, quer sob o ponto de vista das suas densidades, quer sob o ponto de vista da maneira das pessoas reagirem aos problemas e seus sistemas políticos, etc. Portugal tem um sistema de ordem político em que funciona o parlamentarismo, mas a figura do presidente é fundamental. Um dos elementos que eu considerei vital para que todo o processo fosse bem conduzido foi o fato de que quer o governo, representado pelo primeiro-ministro,
os partidos de oposição representados na Assembleia simplesmente deixaram as suas naturais desavenças e querelas de ordem política e se uniram de uma forma muito concreta para aprovar todos os estágios que eram necessários para dar resposta a esse problema. Então, essa consonância entre presidência da República, partidos políticos de oposição e a operacionalização por parte do governo de todas essas respostas foram, entendeu, para mim, o dado mais importante, entendeu, do sentido positivo. Outro dado que foi também importante foi que nós tivemos, e aí sim, às vezes o mal dos outros é o bem de alguns, nós tivemos a experiência muito traumatizante da Itália, começando no norte da Itália, e a experiência extremamente traumatizante também da Espanha, os nossos vizinhos e irmãos aqui do lado da Espanha. Porque, de repente, os sistemas de saúde deles entraram em ruptura. E o fato de o sistema de saúde entrar em ruptura faz com que realmente as coisas, sob o ponto de vista de sanidade, vamos dizer, de ordem geral, comecem a ficar muito difíceis, porque você passa o médico a ter a função do Deus. A uns dá vida e a outros tem que atirar. O fato de que o nosso sistema de saúde, nós temos um sistema que é o Sistema Nacional de Saúde, que é público. Esse sistema é um sistema que em Portugal funciona muito bem. Eu já tive alguns problemas de saúde e, apesar de ter problemas, de ter seguros de saúde, como existem, por exemplo, no Brasil, particulares, quando o problema é grave, recorri ao Sistema Nacional de Saúde, que é o melhor sistema e a melhor forma de resolver os problemas em extremo, de dificuldade. Quanto à pergunta que você faz, o que eu acho é o seguinte: nós estamos pensando muito, mas nós não sabemos nada, Saulo. Então, essa é a ideia geral. Nós estamos simplesmente, a certa altura, elaborando uma série de cenários, mas eu acho que nós não sabemos absolutamente nada. E nós estamos preparados para que, independente dos problemas de ordem de saúde, a gente tenha uma enorme dificuldade de enfrentar os problemas de ordem social que aí vêm. E essa parte daí, eu acho que a nossa criatividade, cada um no seu setor, tem que se conscientizar de que o mais importante é a vida, sob o ponto de vista de ordem econômica, sob o ponto de vista de ordem social, que nós vamos enfrentar. Que, como sempre, vai afetar mais e vai ser mais dolorosa para quem menos tem. Eu acho que, nesse aspecto, a nossa forma de agir é que vai ser o elemento decisor de tudo que nos vai acontecer. Muito bom, João. Isso que você falou, que nós não sabemos de nada, uma das razões do Pandebuild é exatamente essa: é a gente ter a consciência e ter que admitir que a gente não sabe o que vai acontecer e não querer resolver esse problema sozinho. É por isso que a gente está ouvindo não só pessoas de outros setores, fora do setor imobiliário, como de outros países também, com outras culturas que estão vivenciando outras experiências, para poder a gente tentar criar aqui um cenário que é uma conjectura, né? Que a gente acredita que seja o mais perto aí do que realmente deve acontecer. Juan, deixa eu lhe perguntar, na Argentina, né, que está aqui do lado do Brasil, e talvez tenha as características mais parecidas conosco em relação a time de lockdown e até as atitudes não só do governo, também por ser um país com a economia não tão forte quanto dos países mais desenvolvidos, como aqui no Brasil também. Como é que a economia que você já vinha enfrentando um momento difícil, qual é o impacto que está ocasionando aí na Argentina? Ok, bom dia todo mundo. Ok, os principais indicadores econômicos da Argentina já tinham uma performance muito pobre, né, antes do coronavírus. Então, tínhamos o desemprego em torno de 7,5%, inflação em torno de 40% anual, uma projeção de 50%, e pobreza em torno de 40%. Então, agora, com o coronavírus, o desemprego está pronosticado em torno de 15%, caída do PIB
em torno de 11% anual, e a pobreza vai para os 50%. Então, o cenário para o futuro é muito complicado. As companhias estão tratando de fazer uma transformação para neutralizar o impacto do Covid. Então, todo mundo está tentando ir para transformação digital, canais comerciais, mas não todo mundo está tendo sucesso com isso, porque é uma questão natural de que não todo mundo está preparado para fazer a transformação. Então, o prognóstico é que vamos ter um fechamento de empresas em torno de 25%, né? Uma base de 600 mil companhias aqui na Argentina, o 25% vai para o Chapter 11, não? 150 mil, né? É um número altíssimo. E as empresas, o governo, qual o subsídio que o governo está dando para essas empresas, para tentar amenizar isso? Vamos aí. Tem dois subsídios, um para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas, dá um subsídio direto para as pessoas mais pobres, né? Subsídio direto de $150 mensuais. E para as empresas, se o turnover, o revenue está em caída comparado com o ano passado, eles dão 50% do salário. Então, se você está em um setor que o revenue está tendo sucesso, não, os setores da saúde, alimentação, eles não dão subsídio para os setores que estão em expansão. Se você está afetado pela recessão, eles dão um subsídio de 50% do salário básico. Uhum. Entendi. Muito bom. Eu vou passar todos me passar, a gente ganhar tempo e poder usar esse nosso tempo da melhor forma, aproveitando aí, aprendendo com as experiências de vocês. Eu vou só passar a título de informação que para as pessoas físicas, no Japão, por exemplo, são $1.000 de ajuda, inclusive para todos os estrangeiros, por pessoa, né? Na Argentina, são $150 para 10 milhões de pessoas. Você tinha me falado que tinha chegado a 7 milhões já, pela dificuldade de distribuir o dinheiro. A Chelsea tinha me comentado que no Canadá são $2.000 canadenses para os desempregados. E aí, os auxílios da economia, o Juan já falou lá na Argentina, mas no Japão são $30.000 por companhia. O Canadá, e aí tem as empresas que justificam a perda de receita superior a 30% têm uma ajuda extra. No Japão, isso vale tanto para a empresa, para a pessoa jurídica, para a pessoa física, como o Morgan me colocou. E no Canadá, o Canadá injetou $150 bilhões canadenses na economia, dos quais 45 foi para custeio de 75% dos salários. Portugal, o João me passou que reduziram os salários para 2/3 do que era, e aí o Estado paga 70%, a empresa paga 30%. Na Itália, o David falou que estão pagando 80% dos salários, o governo. A Alemanha, o Arno me falou que investiu 500 bilhões de euros e o Estado paga entre 60% e 80% dos salários, aí dependendo das faixas. E uma coisa que chamou a atenção é que 2 países têm um auxílio específico para os estudantes, e que os estudantes começaram a ter dificuldade com essa crise para pagar os seus estudos, e aí o Japão tem um auxílio para estudantes, e o Canadá tem aí um auxílio também de $1.200 canadenses, e a Chelsea também pontuou que lá no Canadá tem uma assistência que o governo dá para pais com filhos pequenos, que é o caso dela, ela está com um filhinho pequeno, e aí o governo dobrou essa assistência, né, Chelsea? Eu acho que por um período aí de 4 meses. E, bom, e aí vários países também, o Japão, por exemplo, está dando um crédito para essas empresas com juros zero por 3 anos, que é uma ajuda bastante válida. Alexandre, eu não tinha conversado com você sobre esses incentivos econômicos na França. Como é que o governo tem procurado incentivar aí a economia no pós-pandemia? Sim, claro. Bom, antes de tudo, a doutrina do governo francês foi tentar ajudar as empresas e as pessoas por uma retomada rápida. A gente viu a seleção da crise do subprime em 2008, onde a França, como muitos países, teve muita dificuldade financeira e teve muito desemprego, e as empresas demoram bastante para poder recontratar os funcionários. E a gente teve perda de algumas pessoas, algumas categorias, em termos de treinamento, de formação, de competência. Então, o objetivo
e a poder garantir esse momento da pandemia, da pós-pandemia. Basicamente, a gente teve apoio para as empresas, como empréstimo garantido ao nível de 100 bilhões de euros pelo governo. A gente teve o desemprego temporário das pessoas que eu comentei, pago pelo governo em 100%, então a empresa não teve nenhum custo nesse momento, ela pode se desligar de uma pessoa temporariamente para poder contratar, nem contratar, mas poder chamar ela de novo, já agora que tá reabrindo. Os pequenos empresários também tiveram um apoio de 2.000 a 5.000 euros por mês, por aqueles empresários, a maioria que tiveram uma caída do faturamento. A gente teve também ajuda sobre os estudantes estrangeiros, os estudantes vindo de outras regiões francesas, mas que não sejam na Europa, as ilhas francesas, por exemplo. Tive bastante ajuda em função da categoria das pessoas. A gente pode mencionar também a ajuda em questão à startup, foi 1,2 bilhão de euros a mais, além de todo o apoio já citado. Desses 1,2, tive 200 milhões focado para as novas startups, para continuar a desenvolver novos projetos, e 1 bilhão que foi dividido em 500 mil euros e 500 mil euros, dividido em dois, para apoiar o cash flow das empresas e apoiar o financiamento e impedir, nesse momento estratégico, focando naquela startup mais estratégica, por exemplo, inteligência artificial ou telemedicina, que essa startup seja comprada por outro país, para ser bem claro, nesse momento muito estratégico. Então, foi um fundo para reforçar a soberania dessa startup, só para esse momento, desses 4, 6, 5 ou 6 meses, que foi muito complicado para algumas startups que já tinham levado alguns milhões de euros e que podia passar por um momento de perda de cash flow ou de ação agressiva de um grupo francês ou estrangeiro para comprar essa startup. Muito bom. Realmente o governo francês, assim, ele tem uma política muito boa para startups, né? A própria Molecular já teve a participação, a gente foi selecionado aí com mais 11 startups do mundo para um programa aí com vocês. A gente até se encontrou em Paris, nos encontrado por outra razão, mas do Sustainable City Bootcamp, startups capazes de tornar as cidades francesas mais resilientes. E é muito inteligente investir nisso, porque como a gente precisa agir muito rápido, startup ela tem uma agilidade bem maior, né? Então, eu acho que é bem inteligente o governo francês dar esse tipo de apoio. Achei interessante você ter comentado. Vamos migrar aqui. Agora, vamos voltar para o Japão. Mog, qual foi o aumento da violência que houve nesse período, se houve, e como é que aquele caso que você me contou aí, como é que aconteceu? Achei interessante compartilhar isso. O Japão é um país muito tranquilo, a criminalidade é muito pouca aqui, a gente pode deixar a casa da gente aberta, que não vai entrar ladrão, você pode deixar o carro ligado na loja, que o carro não vai sumir, se você deixar a carteira cair, você pode ter certeza que ela vai ser devolvida para você. Infelizmente, essa pandemia está criando uma desordem geral, né, em todos os sentidos. E a gente vê, por exemplo, no Brasil, onde a criminalidade é muito alta, a gente critica muito que existe bandido, que nada justifica a criminalidade, claro. Mas, por exemplo, nesse caso que eu citei para você, foi de um senhor já dos seus 50 anos, ele foi mandado embora, né? Aqui também teve esses casos de perda de empregos, né? Principalmente na área de entretenimento, de restaurantes, assim. Mas, enfim, essa pessoa perdeu o emprego e não tinha como sustentar a família. Então, o que ele fez? Ele pegou e invadiu um restaurante
e foi pegar o dinheiro do caixa e foi pego, né? Mas como eu falei, nada justifica você cometer um crime, né? Mas esse é um caso que como o primeiro-ministro Abe falou, é a pior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tem muita coisa que vai acontecer e isso daí vai depender muito, né, de conter essas dificuldades, depende muito da ação do governo, principalmente da consciência dos nossos governantes de que não existe, não adianta os governantes ficar brigando com o outro. Aqui no Japão existe a situação e a oposição, mas nesses momentos de crise, de dificuldade, graças a Deus, a oposição ela continua fazendo oposição ao governo da situação, mas pensando no bem-estar do país. É uma diferença muito grande. Então, eles querem a melhoria do país, e a gente sente isso daí efetivamente. Por isso que as coisas aqui funcionam também, né? Então, é diferente, por exemplo, no Brasil, onde há muita coisa, entrando em questão política, que acho que não é o caso aqui, mas, enfim, acho que os políticos do Brasil eles teriam de pensar muito mais no país do que no seu próprio ego como político, né? E isso não está acontecendo no Brasil, infelizmente. Você comentou isso, o Arno comentou, o João comentou, todo mundo comentando assim da união dos políticos de situação e oposição nesse momento, né? Que infelizmente isso não está acontecendo aqui, mas infelizmente. Arno, como é que está na Alemanha? Teve algum caso de violência? Eu comentei esse caso que de uma forma geral todo mundo falou que não tinha visto aumento de violência e o caso isolado do Japão que o Mog falou, assim, é uma coisa muito pontual e assim não vou dizer que é engraçado, porque violência nunca é engraçado, nenhum roubo é engraçado, mas eu sou capaz de apostar que esse assalto que houve aí, nem arma de fogo tinha, hein, Mog? Do invasor do restaurante. Pois é. E aí a gente vê a diferença aí do país. Lá. Pois é o que eu imaginei. Bom, você, na Alemanha, Arno, tem algo a contribuir? Bom, Saulo, como você disse, não tem um aumento de violência assim geral na área pública, eu diria que não. Houve aqueles casos isolados um pouco em asilos de idosos, né? Onde teve alguns clusters com muitas pessoas idosas infectadas nos asilos, e para poder controlar isso, não se deixou mais entrar visitantes, né? Então, a família foi grave para os idosos, especialmente, porque a família não podia visitar os seus idosos nos asilos durante 6, 8 semanas, né? Isso foi proibido e para poder controlar a situação, né? Agora já melhorou bastante, já pode visitar outra vez, não muitas pessoas de vez, mas sim, né? Então, bom, desculpe, eu estou respondendo outra coisa. Sem problema. Foi interessante você tocar. Não, desculpe. Não, essa coisa. Vamos falar sobre você tocar nesse ponto dos idosos. Bom, aí, inclusive, teve alguns casos que tem que ver com violência também de pessoas contra pessoal médico dos asilos, porque queriam entrar e algo assim. Aí deu alguns casos complicados. Mas, em geral, a ponderação do governo aqui foi assim também, que violência doméstica aumentou em alguns casos, né? Aumentou em alguns casos, e aí se deu uma ponderação qual é pior, controlar a doença, a pandemia, ou deixar a sociedade em uma situação de muito estresse, especialmente pessoas com apartamento pequeno, sem jardim, essas coisas, né? Podiam sair, é claro, mas não podia ter muito contato com amigos, com outros, né? Então, isso deixou essa ponderação para não deixar muito mais as medidas de lockdown muito fortes durante um tempo, porque a situação da doença já estava controlável, né? Também isso. Mas na área pública não houve casos aumentados. Sim? Ok. Mas fado.
Opa, deixa eu ver se tá. Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Tá? Então vamos lá. Desculpa aqui. Estou ouvindo, sem problema. Mas vamos adiante. Acho que foi bom você ter tocado nessa questão dos idosos. Acho que a Chelsea tem um dado aí do Canadá que os idosos estavam mais vulneráveis, né? A taxa de mortalidade entre os idosos era altíssima. E a Chelsea acho que trouxe um dado aí do Canadá também relevante nesse ponto, né? Então aconteceu quase a mesma coisa na Alemanha, aqui no Canadá. A maioria dos casos aqui confirmados e mortes aconteceram no Quebec, então onde eu moro. E no Quebec somente temos 60 mil casos, dos quase 100 mil no Canadá. Mas no Canadá inteiro, 4 entre 5, quer dizer, 82% das mortes foram de idosos que moravam em asilos ou casas de repouso longe da família. Então, o governo acredita que foi devido aos poucos cuidados, né, tomados por funcionários e os diretores das casas, e realmente expôs um problema gigante no Canadá que existe nessa população. Uhum. Obrigado, Chelsea. Bom, vamos passar aqui. João, você comentou comigo o seguinte, vocês estão aí no verão, né, em Portugal. O clima tem influenciado isso positivamente no lockdown? Como é que você avalia essa influência? Não, Saulo, Portugal é um país que está absolutamente dependente do turismo. Se você pegar a participação do turismo no produto interno bruto, você crava mais ou menos em torno de 14%. Esse turismo veio aumentando de uma forma muito grande. O problema do Covid, foi um balde de água fria e o turismo simplesmente estancou. Nós não temos nenhum, vamos dizer, nenhum turismo hoje. Por quê? Porque as fronteiras estão fechadas a nível de terrestre. Nós só temos uma fronteira terrestre, que é a Espanha, obviamente. O resto é por mar, né? Foi daqui que as caravelas foram até o Brasil e essa fronteira é uma fronteira longínqua. Mas as fronteiras aéreas também estão fechadas, ainda mesmo no processo de desconfinamento. Então, simplesmente, a única hipótese que existe é a de haver algum turismo interno. O problema do que aconteceu em Portugal no desconfinamento, e liga com isso em relação também à questão do verão, que você colocou, é que, como o confinamento foi feito de uma forma, a meu ver, muito criteriosa e com sentido de grande civismo e de grande verdade por parte do governo, dos meios de comunicação, as pessoas simplesmente ficaram em casa e agora passam a ter, mesmo sendo verão, um grande receio de sair. Então, foi um efeito pendular. Você pediu às pessoas fortemente para ficar em casa, elas aceitaram isso como, vamos chamar, desígnio nacional, mas depois, para saírem, elas agora quase que praticamente estão tendo que ser convencidas a sair do seu confinamento. Isso, sob o ponto de vista da época de veraneio, que era importantíssima para lugares específicos de Portugal, sobretudo como o Algarve, há algumas soluções que estão sendo levantadas, mas estão todas elas muito difíceis de implementar. Porque, por exemplo, o caso da Inglaterra, que é o grande e o maior emissor de turismo para Portugal, a Inglaterra ainda tem a obrigatoriedade para qualquer estrangeiro que vá para lá fazer quarentena. Então, está se pensando em abrir um corredor específico entre Portugal, Inglaterra e a recíproca. Mas são medidas muito difíceis de serem colocadas. E como tal, elas, neste ano, do ponto de vista da economia, a gente considera que o verão, vamos dizer assim, que é uma época, o aspecto sazonal é fundamental na atividade do turismo. O verão, então,
porque, nesse aspecto, o verão está efetivamente perdido. Uhum. Era isso, Saulinho, básico. Eu queria... Obrigado, amigo João. Nessa linha enfim, da vida nas ruas, do verão, David, a gente tem circulado muito aqui no Brasil os WhatsApps da reabertura em vários países da Europa, e assim, os restaurantes lotados, e enfim, a gente não sabe se é uma coisa isolada ou se realmente está acontecendo isso nas ruas, né? Você tá vendo isso aí em Londres? E tem informações lá de Milão também? Olha, agora, aqui em Londres, realmente eu estou vendo tudo muito tranquilo ainda, porque eu voltei domingo, o tempo não é dos melhores, então não tem muitas pessoas no parque, essas coisas. E na rua aqui do centro ainda está bem vazio. Tem, vamos dizer, café, bar que estão abertos, mas só serviço takeaway ainda. A reabertura vai ser na segunda. Então as lojas vão reabrir, restaurantes vão reabrir, coisas. Aí vamos ver qual vai ser a reação da população. Eu fui para alguma obra essa semana e também o transporte público é muito tranquilo. Realmente não tem muitas pessoas usando transporte público. Tem mais bicicleta na rua, tem mais aquele scooter elétrico que parece um patinete elétrico, mas não vi muita gente na rua realmente. Pode ser que no final de semana vai aumentar, não sei se as pessoas estão ficando mais em casa, porque muita gente trabalha de casa agora, então não é que vão sair durante o dia porque estão trabalhando de home office. Então, é uma coisa que a gente vai ver quando a reabertura acontecer. Quanto na Itália, invece, as pessoas começaram a sair, tive entusiasmo no começo, especialmente jovens que não estão tendo a escola acabou em janeiro, praticamente esse ano para eles. Sim, o que eu estou ouvindo da Itália é que tem muitos jovens na rua, os idosos ainda estão prestando atenção, usando máscara, luvas, que eles saem, mas sim, tem mais gente na rua. Acho que a Itália também vai abrir as fronteiras na segunda, porque a Itália também precisa do turismo para a economia dela. Então, acho que a decisão do governo foi reabrir tudo para tentar salvar o verão. Tá certo. É o novo normal. A gente tá, assim, para fechar esse bloco, a gente tinha aqui mais duas perguntas, Davi, de desabastecimento que eu ia fazer para o Mog e para Chelsea, mas a gente já está com 55 minutos aqui e ainda temos bastante coisa para ver, então vou só pontuar aqui o seguinte, a Chelsea comentou que no Canadá, como a dependência da fronteira dos Estados Unidos é forte, né? Então houve um aumento, por exemplo, parou de chegar carne no Canadá, que vem dos Estados Unidos, e aí o preço da carne disparou, e já o combustível despencou, né? Como aconteceu aqui no Brasil, falou que uma coisa que aconteceu em vários países, né? Que faltou papel higiênico, teve uma corrida meio sem lógica em vários países, faltando papel higiênico no começo. Mas foi só para comentar isso aqui e a gente falar do segundo bloco agora, que é exatamente o novo normal, né? Eu vou perguntar ao Arno, porque a França e a Alemanha, né, são os motores da Europa com a saída da Inglaterra da União Europeia, e qual é a previsão e quais as expectativas da Alemanha em relação à retomada agora e quando é que se espera que isso vai acontecer, Arno? Está falando da retomada econômica, né, Saulo? A retomada econômica, o que é que a Alemanha, como é que está vendo e o que é que está fazendo? Olha, eu acho que eu escrevi desse pacote da União Europeia que se negociou, né? Eu li agora uma cifra que está mais alta até ainda, 750 bi de euro, em vez de 550 bi. Mas está em processo ainda, sabe? Não é tão fácil, porque a Comissão Europeia quer
quer colocar critérios, algumas coisas para desembolsar esse dinheiro aos países e tudo isso. Então, não tá funcionando ainda, mas está se trabalhando isso, né? Do meu ponto de vista. Sim. Isso a Alemanha investindo para a Europa toda. Não é dentro da própria Alemanha. Não. Isso é de todos os países, é um fundo criado Sim. de todos os países, em diferentes percentagens de pagamento, dependendo da economia de cada país. Como é um mecanismo bem comum na União Europeia, isso, né? Que cada país sempre paga a parte segundo a sua capacidade econômica, né? Bom, tem vários mecanismos dentro desse fundo, para pagar aos países que são mais afetados, na verdade, né? Eu imagino países que estão muito afetados, mais que outros vão receber mais, né? Então, esse mecanismo, sabe? A situação aqui, no nosso país, a gente estava vindo de uma situação econômica boa, né? De pelo menos 10 países de uma economia muito boa, funcionando com crescimento anual sempre, né? Sem problemas muitos. Mas agora, claro, nessa situação, com um lockdown da economia de quase 6 semanas, 2 meses, né? Caiu muito, especialmente as exportações, né? As exportações aqui caíram 30% nesse período e vão cair mais ou menos 15, 20% em todo o ano. E a recessão que se fala ainda está insegura. Alguns falam de 7%, outros falam de até 20%. Então, vai ter um impacto forte também, como o colega disse. Vai ter várias inadimplências de empresas e o aumento de desemprego vai ser também grande. A minha estimativa é até 10 milhões de pessoas desempregadas ao final do ano. E tinha 2,5 só, né? Então, vai ser um impacto forte, claro. Isso eu acho que no mundo inteiro. Mas agora tem já economistas, pesquisadores que dizem mas vai retomar fortemente no ano que vem, se controlar a pandemia. E fim de 2021, no nosso país, a Alemanha vai ter mais ou menos o PIB no fim de 2019. Então, relativamente rápido a retomada do PIB normal, né? Eu acho muito otimista, porque não depende só de um país, depende de todos os outros que são os clientes também, especialmente de produtos exportados. Os clientes. A Alemanha vive muito de exportação, entre 5 empregos, entre 1 e 2 pertencem a empresas exportadoras, né? E depende muito da retomada econômica de outros países da Europa e de outros países do mundo também, Estados Unidos também, né? China, tudo isso. Então, para mim está muito o conjunto, né? Para mim está muito inseguro, é muito sistêmico e por isso eu acho que o interesse do mundo inteiro deve ser que o mundo inteiro se recupere, né? Não adianta que 1, 2, 3 países, isto não é suficiente, né? O mundo inteiro tem que se recuperar também para poder trabalhar em conjunto outra vez, né? Porque o mundo de hoje é globalizado e vive de trocas, né? Então, eu acho que a perspectiva não está totalmente ruim para o ano que vem, mas depende de muitos fatores. Claro, vai retomar, mas vai demorar um pouco, eu acho. Né? Tá? Perfeito, Arno. Obrigado. Esse novo normal, né, a gente começa a acelerar, principalmente com tecnologia, coisas que já existiam e a gente começa a colocar em prática, né? E aí, Mog, falando em tecnologia, o Japão é um pioneiro aí, está sempre na frente, está na ponta. O que é que você tem observado nessa retomada? Qual foi o destaque, o protagonismo que a tecnologia assumiu? O que é que tem ajudado nesses novos costumes? O Japão é um país meio que antagônico, né? É um país onde como você falou, tecnologicamente é um país que se desenvolve muito rápido, mas também ele tem uma certa dificuldade de se desligar do tradicional. Por exemplo, eu não sei no país de vocês como é que funciona, mas aqui no Japão ainda se usa fax nas empresas, de papelzinho mesmo. É antagônico isso. Então, mas essa situação, essa pandemia trouxe, como diz o ditado, há males que vêm para o bem.
né? Assim como o japonês, ele nunca iria admitir, por exemplo, o home office, né? E hoje já se pensa muito nisso. E foi até bom, porque o japonês ele trabalha demais, então acho que está na hora dele começar a sentir essas mudanças para tentar aceitar esse tipo de mudança que acontece no mundo inteiro e aqui eles têm certa dificuldade. Em relação à sua pergunta em relação à tecnologia, a gente sentiu realmente que houve um crescimento muito grande em relação à utilização da moeda eletrônica, do dinheiro eletrônico, porque o dinheiro em si, o dinheiro em papel, é um dos vetores que causa a expansão do coronavírus. Não adianta você usar álcool em gel e depois você pegar o dinheiro e passar o dinheiro para outra pessoa ou pegar o dinheiro contaminado de outra pessoa. Então, de acordo com uma empresa que se chama Interest Watch, entre janeiro e maio, né, desde que o Japão começou a lidar com o coronavírus, o dinheiro digital ele cresceu 5,7 pontos. 5,7 pontos. Ou seja, todas as compras que eram feitas em dinheiro aumentou de 33,3% para 39%. Ou seja, o pessoal começou a usar mais o dinheiro, não em cartão de crédito, né? O pagamento em celular, pagamento em cartões pré-pagos, né? E é o ponto. Você tem Alipay aí, não tem? Como? Desculpa. Você tem Alipay, desculpa interromper. Você tem Alipay, não tem no Japão? O pagamento chinês? Eu não sei se tem Alipay, mas tem vários. PayPay, por exemplo, existe Line Pay. Tudo são pagamentos eletrônicos. Você carrega o celular, vai lá na maquininha e você paga com o celular. Então, e houve um descréscimo abaixo de 8,5 pontos a utilização de cartão de crédito. Então, está tendo esse tipo de mudança. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar de aumentar esse tipo de pagamento digital. Entendi. Eu comentei isso porque eu fiquei impressionado na China. Você, além de quase que não aceitam mais o dinheiro, o cartão de crédito, você também, a máquina não tem nem lugar mais para colocar o cartão. É aproximação do celular. Uma vez o táxi, eu fui pegar um troco, ele disse, olha, eu passo para o seu WeChat, que é o WhatsApp dele, né? Então você começa a manusear dinheiro através do WhatsApp deles, no caso, que é o WeChat. Então, isso acho que é uma tendência aí que vai ser acelerada nesse processo. Com certeza. Juan, eu vou lhe perguntar a respeito dos espaços públicos agora. A gente começar a entender mais como é que estão aí os espaços públicos e se você pudesse colocar em tópicos quais são hoje as mudanças, o que é que vocês estão vivendo hoje, interação de espaço público, de parque, quais são as regras principais, assim, em linhas gerais, na Argentina? Okay. A Argentina tem que ser dividido em dois grandes blocos, não? O área da cidade de Buenos Aires e Gran Buenos Aires, não? As cidades perto da cidade de Buenos Aires, e o interior do país. Não? Na cidade de Buenos Aires e Gran Buenos Aires tem uma concentração de 35% da população. Então, é uma concentração muito alta da população. Então, as medidas de fechamento e abertura têm que ser muito mais estrictas que o resto do país. Então, além de que na concentração aqui dos contágios e dos mortos está fortemente concentrada na área de Buenos Aires. Então, na área de Buenos Aires, temos agora uma abertura para ir para os parques os fins de semana com os filhos pequenos, só uma hora no sábado e domingo. Desde a segunda-feira desta semana, o governo da cidade autorizou para as pessoas que querem running para os parques. Tivemos uma invasão nos parques e uma briga também, porque as pessoas no Gran Buenos Aires, que é o governo opositor da cidade de Buenos Aires, está falando que se tem uma invasão dos parques é um fator de contágio, né? Então
o risco de fazer uma aceleração de contágio é muito grande. Então, na área de Buenos Aires, a utilização do espaço público é muito mais restringida que no interior do país. No interior do país, a nova normalidade está ocorrendo. Aqui em Buenos Aires, está ficando complicado. Obrigado. Obrigado, Juan. Tiago, você poderia complementar em tópicos assim o que é que está sendo feito, já colocado em prática nos espaços públicos aí em Montreal? Claro. Então, para entender, eles estão na fase de teste agora, para ver se os números aumentam ou não, né? Então, um exemplo são os parques. No começo do lockdown, proibiram com adesivos e aquela fita que os policiais usam, e placas, o uso de todos os equipamentos. Hoje, tiraram os adesivos, mas ainda deixaram as placas de cautela e manter a distância de 2 metros. Uma medida simples é tirar os balanços de um lado para o outro para ter um sim ou não. Então, alguns parques ainda instalaram pias com sabonete. Então, são coisas práticas que eles instalaram nos espaços públicos, que mostram nos números no final do dia, né? Um outro exemplo é o supermercado. Então, no começo do lockdown, eu acho que teve só 25% de capacidade que podiam entrar, e o resto tinha de ficar na fila no lado de fora. 2 metros de distância, com máscara. Quando chega na sua vez, o carrinho é desinfetado na tua frente por um funcionário, enquanto você lava as mãos na pia instalada no lado de fora. E quando entrar, você tem sinalização no chão, de onde seguir. E se você for contra os sinais, você é parado por um funcionário, e o funcionário te ajuda a procurar o item que você precisa. E aqui no Brasil é costume ter funcionário doméstico, aqui no Canadá já não é. Então, nesse sentido, o que mudou assim, foi pedir a comida, descobrir qual restaurante podia fazer a entrega, estava usando medidas de segurança para os próprios funcionários e também para o consumidor. Então, um exemplo é uma caixa de pizza. Estão colocando agora adesivos na caixa de pizza para mostrar que não foi tocado. E também oferecendo zero contact, que significa que eles deixam na porta da frente e você procura depois, para não ter interação com o entregador. Então, o Canadá tem sido muito bom para medidas muito simples, que não custam dinheiro, mas práticas. Interessante, isso é legal até, eu acho que até esse tipo de iniciativa aqui de compartilhamento poderia e deveria ter sido feito antes, né? Por várias iniciativas diferentes. David, como é que está lá aí na Inglaterra ou na Itália, como você preferir? Agora, na Itália, o que eu sei é que reabriu tudo, transporte público estão funcionando, deveria ter só um número X de pessoas no trem ou no ônibus, e tem medida obrigatória de uso de máscara e luvas, mas o que eu vi é que a gente não está respeitando muito as regras. Acho que já passaram vários vídeos da Itália de pessoas gritando você tem que botar máscara e isso, outro. E outra coisa, nos restaurantes eles implementaram com pessoas que não são do mesmo núcleo familiar, botar um vidro de plástico entre as duas pessoas para criar uma barreira, para não infectar outra pessoa. Aqui na Inglaterra, como eu disse, ainda não vi uma reabertura, então não vi muitas interações entre as pessoas. Agora você pode visitar um amigo, mas em casa, não é? Ainda não reabriu, é como se fosse lockdown ainda. Na Inglaterra, né? Tá certo, obrigado. João, você comentou também que os shoppings em Portugal continuam também. Sim. Você comentou, João, que em Portugal os shoppings também continuam fechados, né? O Saulinho, em Portugal, o que está acontecendo é o seguinte: depois desse desconfinamento, foi detectado um aumento exponencial numa região que é chamada região do Vale do Tejo.
pode chamar que seria a grande Lisboa, porque é um perímetro onde tem muita concentração de armazéns, de logística, com uma grande densidade de trabalhadores que tinham que utilizar os meios de transporte público, o metro e os autocarros e as diversas formas eram muito concentradas. De repente, a curva aumentou muito e fez o que se chama de uma cerca sanitária. Nessa cerca sanitária, a grande Lisboa, um dos itens foi que, efetivamente, os shopping centers não iriam abrir. No resto de Portugal, abriram com todos os cuidados e todas as regras e todos os protocolos de higiene sanitária, mas abriram e de uma forma muito, vamos dizer, positiva, sob o ponto de vista de ordem econômica, tiveram bastante que estavam reprimidas, de crianças, uma série de coisas nesse sentido. Em relação aos parques públicos, Portugal, o nosso grande parque público, num país que tem mais de 850 quilômetros de praia, né? Nós temos a praia e as praias todas que antes estavam completamente fechadas, agora abriram. Não é fácil, porque é um controle complicado de acesso, mas as praias, foi estabelecido um nível de densidade, ou seja, dependendo do tipo de praia, porque nós em Portugal temos praias muito grandes, mas temos praias muito pequenas também, todas elas muito contingenciadas. E, nesse caso, há uma série de painéis que são colocados e uma forma de informação através de uma app em que as pessoas sabem qual é a densidade ao momento das diversas praias. E aí ou vão e esperam, ou caso contrário, vão para mais longe para poderem ter uma praia tranquila. O afastamento é o afastamento normal, as pessoas não podem estar juntas mais do que 10 pessoas e têm que ser pessoas do mesmo grupo familiar, e isso está correndo com uma certa dificuldade, mas é uma forma de escape grande. Tem as praias fluviais, que são mais para o interior do país, que são também muito utilizadas, e essas sim são mais fáceis de controlar, porque têm acessos mais demarcados, e elas também é um problema de não deixar encher demais, é um problema de estudo de densidade que funciona, que funciona sem dúvida. É interessante, né, João? Eu acho interessante você falou, aglomeração de 10 pessoas, esse número foi o mesmo número que o Arno, conversando comigo essa semana, deu também na Alemanha, né? Para os espaços públicos. Arno, você né? Pois não, João? Não, eu estava a dizer que eu acho que, como o Arno dizia, e muito bem, nós não estamos sozinhos. Isso é um exercício de humildade que eu acho que é o fator mais importante. E quando a gente falava de globalização, às vezes a gente falava de globalização quando ela era boa para nós, mas quando às vezes tinha algum ônus, a gente não gostava tanto dela. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos, hoje em dia, mais do que nunca, conectados, e temos que aprender com quem sabe, tirar desses ensinamentos o melhor e depois saber que a única hipótese de economicamente avançarmos é se todos estivermos a remar no mesmo sentido, porque eu acho que a Europa, nesse aspecto, já mostrou de uma forma bastante positiva toda uma série de medidas, inclusive de ordem, vamos dizer, económica, no qual havia certos tabus, que era a não mutualização das dívidas dos países. Depois, em momentos difíceis, soluções, criativas que vieram alterar isso daí.
E não há dúvida nenhuma que a Alemanha e a França que são motores, tiveram e anteciparam-se, e com o seu peso de ordem económico e político, eu acho que começaram a trilhar um caminho que é o futuro e que não há outra solução. E eu acho que foi importante isso. Eu tenho a impressão, João, que deve, assim, você vê algumas medidas coincidem. Eu queria perguntar ao Arno quais são as medidas que estão havendo nos espaços públicos da Alemanha, porque eu acho que tem aqui o Arno e o Alexandre para a gente fechar aqui, e o Mog ainda, para fechar esse bloco e a gente entrar nos edifícios. Mas queria ouvir, Arno, por favor, se você pudesse pontuar quais são esses cuidados. Parar que eu estou começando a ver que está havendo uma padronização. Tá. Sim, bom, depois dessa reabertura gradativa, né, começou já em abril, depois mais, e 2 semanas atrás mais ainda. Primeiro só podia ficar em família quando saía de casa, né? Uma família sendo 2 ou 5, 10, 6 pessoas, independente disso, e uma pessoa de outra família. Isso foi na área pública. Agora já são 10 pessoas de várias famílias que podem se encontrar, né? Então isso aumentou bastante e as pessoas se encontram mais, mas ainda com essa medida de dizer, olha, mantém distância mesmo assim, né? Não assim se abraçando muito, tudo, né? Que é difícil, claro, né? Mas se encontrando, mas com um pouco de espaço ainda, de 1,50 m, 2 metros, isso sim, né? Colégio e escola que estava fechado durante muito tempo, mais ou menos 3 meses, né? Só aulas por vídeo, algumas coisas baixando por internet das escolas e colégios, abriu com 50% de capacidade hoje em dia, né? Todos os alunos entram com máscara e dentro da classe mesmo não precisa de usar máscaras, mas tem menos mesas, né? E tem que abrir as janelas frequentemente, tudo isso por causa daquela coisa de aerosol, né? Que, né, claro. Nas residências, claro, quando se encontra com pessoas na sua própria residência, aí também deve manter a distância, quando não são pessoas da própria família, né? A família em si não mantém distância, claro. Na minha família não, em outras também não, né? Na família mesmo fica normal, né? Claro, mas se entra outras pessoas, essa coisa de distância. E nos restaurantes é a mesma coisa, né? O espaço entre mesas é muito maior agora, 10 metros pelo menos, tem que cadastrar seus dados, cada um tem que assinar, né, que tá tudo certo, com o telefone, com o endereço. Se for uma infecção lá de uma pessoa, para poder saber as outras pessoas que estavam juntos, né? Outra vez isolar esse cluster, né, de infecção. E tem o que eu ouvi de Canadá, que me parece muito bom, que as medidas lá no Canadá, as medidas muito boas, essas sinalizações, né, nos comércios, nos supermercados, que só tem uma direção para caminhar, né, não pode voltar depois, para não se cruzar muito. Isso nós temos também, que sempre foi permitido, no nosso caso, foi esporte ao ar livre, Cooper, pelo menos. Né? Tênis, que a gente gosta muito, Saulo, né? Estava proibido primeiro. Eu não entendi, porque no tênis você está a 20, 30 metros de distância, mas por causa das bolas, diziam. Agora já tá permitido isso outra vez, né? Então a gente já pode jogar tênis. Isso já também funciona, né? Nos clubes, né? Eu acho que as medidas foram boas do nosso país, teve seu efeito, isso deu para fazer da onda, que foi muito mais chata, com pouco tempo, e a maioria das pessoas está cumprindo também, mas tem algumas pessoas que não estão ligando muito, né? Isso é o perigo, eu acho. Eu acho que ninguém está gostando que aqui a gente está vivendo, só que todo mundo tem que se adaptar, né? Se a gente vai querer voltar ao normal, entre aspas, logo, todo mundo tem que se disciplinar, eu acho, estou convencido disso. Sem dúvida, eu concordo com você. Ninguém está gostando, mas se todo mundo estiver engajado, a gente vai passar nisso mais tempo, né? Vai voltar, vai piorar. Exatamente. Alexandre, para a gente fechar aí a parte europeia e depois ir lá no Japão para finalizar esse bloco. Como é que está lá a retomada? O que é que o governo está fazendo lá em Paris, lá na França? Eu concordo com tudo que foi dito pelos meus colegas através do mundo. As medidas foram muito similares.
na retomada agora na reabertura. É verdade que as pessoas ficaram no início podendo sair sozinho ou em família, agora atingindo o grupo de 10. É importante falar que tem a política em Paris e na maior parte da França que agora são diferentes, porque a gente teve consequências do Covid bem mais grave em Paris que, por exemplo, em Marseille, Bordeaux ou Lyon. No resto da França, a gente está basicamente com tudo reaberto, com muitas medidas, por exemplo, como os restaurantes podem até hoje receber clientes, mas só em terraça, como distanciamento, e não pode receber dentro. Algumas shopping já reabriu, tudo isso. Em Paris, está sendo um pouco diferente, tem um pouco mais de restrições. Por exemplo, as pessoas que podem tomar o metrô no período de mais deslocamento de manhã e à noite, do pico, desculpa, são as pessoas que têm que ter um comprovante de trabalho, apesar que tem muitas pessoas ainda trabalhando, e a gente vai falar disso, em casa. Tem pessoas que têm que se deslocar até o trabalho, e para poder entrar no metrô, eles têm que ter o máscara, claro, mas tem também o comprovante de trabalho. As coisas vão mudar de uma forma coordenada como a União Europeia. Eu acredito que eu vejo que no dia 15 as fronteiras internas vão abrir, no dia 1º de julho as fronteiras externas, como alguns países, vão começar a abrir também. Na questão turística também, que é uma questão importante na Europa. E o presidente Macron vai falar no domingo, e a gente acredita, porque a gente já recebeu o julgamento do Conselho Científico, que falou que, por ser abaixo de uma taxa de 5%, que a gente poderia recomeçar como cuidado, como medida de segurança, a retomar uma vida um pouco mais normal. Não vai ser do mesmo jeito, mas um pouco mais normal. E para terminar, para ser totalmente honesto, porque a gente viu na Europa e em Paris, no primeiro fim de semana, muitas pessoas juntas, às vezes sem máscara, ao lado da Seine, do Canal Saint-Martin, ou nos terraços dos bar parisienses. Eu acho que foi um momento, eu concordo que foi errado, que muitas pessoas, não a maioria, mas que passaram por um momento muito difícil e que fizeram esse gesto. Mas do que eu estou vendo, felizmente, está acabando. Foi no momento da saída. Felizmente, apparemmente não tive muito incidência. Deve ter, mas não tanto. Mas agora as pessoas estão recuando um pouco e agindo com mais responsabilidade. Eu espero. Obrigado. Todos nós, Alexandre. Obrigado, Chelsea. A gente conversando, né, durante a semana, todos vocês perceberam um aumento na venda de produtos para home office, luminárias, cadeiras, laptops, tablets, coisas desse tipo. Mas você comentou de outros produtos. E aí queria que você compartilhasse, por favor, com a gente quais foram e por quê. Então, produtos, qualquer coisa que tem com self-improvement, então Fitbit, Apple Watch, essas coisas que podem te ajudar no exercício com a sua saúde, estão em alta. Melhorias para casa, decorações, tudo mais, estão em alta também. No Canadá, teve um aumento, eu acho que foi de 46% nos supermercados de comida, porque no Canadá é separado, né, o de comida de álcool. E de álcool teve 53% de aumento. E também maconha, que é legal no Canadá, vira um aumento de 19% desde que a pandemia começou. Então, todo mundo está alcoolizado e chapado. Mas estamos felizes. Então, vimos que teve um efeito assim, econômico, sim, mas nessas áreas foi oposto, né? Então, foi bem engraçado. É interessante o Jeff Speck, que é um dos urbanistas do mundo, é professor de Harvard e tudo.
ele tem um TED Talk que é muito interessante, que a cidade de Portland, nos Estados Unidos, no Oregon, é uma cidade que as pessoas caminham mais, né? A cidade que tem um walkability incentivado pelo governo. E aí, uma das coisas que ele pontua lá é que essa medida fez com que as pessoas passassem menos tempo no trânsito e as pessoas com mais tempo, as pessoas elevam o lazer, né? Ou seja, nos Estados Unidos é a cidade que tem o maior índice de roof racks, é o maior índice de livrarias por habitante, é o maior índice, inclusive, de strip clubs dos Estados Unidos, é lá. Ou seja, tudo que é de lazer, as pessoas com mais tempo começam a fazer, e aí no Canadá tá confirmada aí essa tendência que ele falou. Obrigado, Chelsea. João, em relação a produtos imobiliários, você que atua na área imobiliária aí em Portugal, essa mudança de comportamento, o que você acha que vai tender a impactar nos produtos imobiliários aí do Portugal? Saulinho, essa aí é a pergunta do $1 milhão. Se eu soubesse responder com toda a propriedade, eu estava avançado no mercado e de certeza que ia ser lucrativa. O que eu acho, de uma forma muito geral, é que o que vai acontecer, e isso em Portugal é possível, porque o país é pequeno e tem uma rede de autoestradas muitíssimo boa e uma cobertura de internet também muito boa, é que as pessoas vão sair um pouco, há uma tendência clara de sair à procura de espaços maiores. Eu conheço o Brasil relativamente bem e quando muitas vezes falo com promotores imobiliários brasileiros e que inclusive vêm e investem hoje em dia em Portugal, a noção de espaço deles é completamente diferente da noção do espaço que nós temos aqui. Lisboa é uma cidade de mais de 1000 anos, com várias camadas e restrições de ordem histórica muito rigorosa, desde os romanos. De repente você bate uma estaca e encontra alguma coisa que entendeu, automaticamente parada a obra, porque a parte do organismo que controla a parte de ordem histórica descobriu algum determinado tipo de coisa. Os apartamentos não são grandes, os apartamentos são relativamente pequenos, o preço do metro quadrado cresceu exponencialmente nos últimos 3, 4 anos, e o que a gente sente são duas direções muito nítidas, que as pessoas à procura de mais espaço, pelas razões que vocês conhecem melhor do que eu, pela necessidade de estar mais tempo em casa, precisam de mais espaço. Ao não fazê-lo na malha de ordem da cidade, elas vão para a periferia da cidade, em lugares onde podem ter suas casas, mas que, trabalhando em casa, não terão tanto problema com os transportes. E depois há uma procura, essa sim, já caracterizada e quantificável, de casas realmente muito grandes e de valores muitíssimo altos. Ou seja, essa procura é uma procura a nível internacional do investidor que colocou já no radar que era interessante viver em Portugal e que, como tal, valores a 15 milhões de euros, e ele quer estar presente, entendeu, dentro de Portugal. O aspecto que eu acho que é importante da saída para a normalidade é que eu acho que Portugal está conseguindo, de uma forma boa, transmitir a ideia de que o país é um país, dentro da dificuldade, um país seguro, um país estável e um país cujo o sistema de saúde funciona. E isso daí é um asset, isso daí é um valor, vamos dizer, que no futuro vai ter enorme importância. E então, no mercado imobiliário, que é fundamental para nós, isso vai acontecer e vai haver um incremento, inclusive, de alguns mecanismos que estavam um pouco adormecidos, como o Golden Visa e como os sistemas de residentes, isenção para residentes não habituais,
que vão ser reativados com grande força, porque vão ser importantes nessa retomada. É basicamente Tá certo, isso. amigo. Muito obrigado, João. Muito obrigado, amigo. Antes de fazer a última pergunta do bloco, para a gente passar para os interiores dos edifícios, a última pergunta vai para a Arno, mas eu percebi aqui que nos avanços dos espaços públicos, eu pulei aqui o MOG, eu mudei a ordem aqui e vi que eu não lhe perguntei, MOG, me desculpe, se você puder compartilhar conosco um pouco dessas práticas novas, nem novas, né? Porque você não teve lockdown no Japão, mas tiveram algumas regras de distanciamento, e se você puder compartilhar como é que está esse convívio nos espaços públicos, você foi o único que não tinha ainda compartilhado essa parte com a gente, por favor. Bom, basicamente, o que, né, a Chelsea falou, o Arno falou, é basicamente isso, o distanciamento social, foi nesse sentido como eles falaram. Uhum. Existe marcação no chão também. Uma coisa diferente que eles não comentaram, uhum. pelo menos aqui no Japão, existe o pessoal que os caixas onde se faz o pagamento, tanto de banco, restaurante, convenience stores, todos eles colocaram tipo um acrílico na frente e passa o dinheiro por baixo. Assim, é a única diferença assim, que eu notei em relação ao que eles comentaram. Entendi. O resto foi basicamente a minha Tá certo. Entendi, tá bom, obrigado. Bom, Arno, para fechar esse bloco aqui, eu queria te perguntar, já que você é especialista em agricultura, economia da agricultura, muito tem se falado, né, dessa restrição de que as pessoas não devem comprar mais produtos na China ou devem passar a se tornar mais independentes desse ponto de vista de produção mesmo de alimento, a matriz de alimentação do país, né? Você acredita que isso é um movimento que vai haver, que as pessoas vão evitar a China e aí vão passar a se tornar mais independentes, mesmo em relação a outros países? Como é que você avalia essa tendência? Você concorda com isso? Sim, para alguns vai ser um pouco repetitivo, porque no teste já falei um pouco disso, mas, claro, né, vou falar outra vez. Eu acho que, para mim, tem dois aspectos isso, né? Um é, no momento, sabe, que não tem tanta troca de alimentos também internacionalmente, por causa dos problemas que temos com a pandemia, né? Porque os países não compram muito de fora, nem se vende muito para fora. Nós somos um país exportador de alimentos também, fortemente. Disse terceiro maior exportador de alimentos do mundo, na Alemanha. E eu acho que não podemos vender nossos produtos no momento tanto, né? Tem uma queda muito forte de produtos também na área alimentícia e de produtos agropecuários. Então vai ficar mais no próprio país, naturalmente, eu acho, né? Isto no momento vai ser assim. Quando retomar a exportação, isso vai mudar outra vez, eu acho. Só que talvez fique um pouco mais assim, sei lá. E a outra coisa é talvez um aspecto psicológico, né? Contra produtos que vêm da China e de outros países, que vai ter, pelo menos para algum tempo, talvez um sentimento, vamos tentar comer nossos produtos daqui. Né? É só uma estimativa minha, né? Mas pode acontecer isso. Isso é uma psicologia. Né? Tem que retomar, eu acho que a confiança entre os países, das medidas higiênicas e tudo isso, como produzem. Isso é super importante, né? Mas eu espero que volte isso, né? Porque eu acho muito rico essa troca também de alimentos, de coisas do mundo para nossa alimentação, né? Sim, mas em geral, né? Além da agricultura, como eu já disse, eu acho que vai ter mais regionalização e a globalização vai perder algum espaço, pelo menos para alguns anos, né? Porque as pessoas vão querer ter as coisas mais regionais, especialmente na área de saúde. Eu acho que produção de remédios, que foi em grande parte na Alemanha e de outros países da Europa, na China, aí já se fala muito de retomar isso no próprio país, produzir mais os remédios básicos que são importantes. Então, essa tendência, eu acho que tem em vários setores, sim. Sim.
Entendi. Obrigado, Arno. Bom, vamos agora para o último bloco, vamos entrar agora nos edifícios, tá? Então, a gente tem observado aqui no Brasil já algumas mudanças e, enfim, os produtos imobiliários sendo remodelados e aqueles edifícios já existentes tentando se adaptar a alguns novos hábitos que vêm acontecendo por causa da quarentena, da pandemia. Então, primeiro, aqui, os espaços gourmet, isso são todos, e o hábito de cozinhar já existia, né? Então, as pessoas não têm funcionários domésticos, como tem no Brasil, como tem na Argentina, e isso, todos concordaram aqui que foi uma coisa que não mudou muito. A diferença é que as pessoas estão comendo mais em casa, né? Estão comendo fora, porque, enfim, não está saindo tanto, mas não houve mudança significativa, ou seja, aquelas tendências de varanda gourmet, enfim, da cozinha maior, coisas dele, não está. E eu estou colocando isso aqui só para deixar registrar esse ponto. As áreas de utilização, casas de luxo, eu tive a oportunidade de conhecer uma das casas, uma coisa surreal, completamente diferente, não só da realidade do Brasil, mas também diferente da realidade da maioria das residências das capitais europeias, que são imóveis mais compactos, né? E aí no Brasil está havendo já essa demanda por áreas de higienização, coisa que já acontecia lá no Japão há bastante tempo, lugar para você deixar aí os sapatos e se higienizar, deixar a roupa que vem da rua, uma área de transição, como o pessoal da área de saúde e da Live 2 aqui que participou colocou. Isso na Inglaterra e na Itália, Davi, você acha que isso vai acontecer? Já tem algum cliente seu dessas super casas que estão demandando isso? Como é que você acredita que vai ser esse comportamento daqui para frente? Agora, acho que em relação à pandemia, ver uma pesquisa para uma área desse tipo, ainda eu não vi, porque, obviamente, os negócios foram parados, então, acho que se a gente estava pedindo para ter uma área de higienização, ou era porque eles queriam, era cada pessoa, cada família querendo isso, mas não vi uma movimento, tipo, em geral, pessoas pedindo para uma área de higienização. Agora, que no futuro, especialmente se tiver uma segunda onda, uma outra pandemia, esse modelo pode mudar, acho que pode. Acho que vai ser interessante ver como as reconfigurações dos espaços das casas, as coisas vai mudar, porque vai ter que tomar conta, por exemplo, de infecções, essas coisas. Então, pode ser que vai ter pessoas querendo ter uma área de serviço para deixar o sapato, para limpar antes de entrar em casa. Perfeito, amigo. Em relação a home office, a gente eu queria perguntar para o Alexandre que lá em Paris também a gente tem apartamentos super compactos, né? Já é uma cultura, são prédios históricos, enfim, tem poucas construções novas. E aí são demandas que, pelo menos aqui no Brasil, estão acontecendo muito. Demanda do uso do home office, acho que no mundo todo, né? Todo mundo está tendo que trabalhar aí de casa. E aí, como é que você acredita que isso vai se comportar, uma mudança nesse comportamento? Vai ser uma pergunta muito interessante, acho que a gente não tem ainda a resposta, mas vai mudar com certeza. Pegando o exemplo de Paris, se a gente pega só Paris, a cidade, é uma cidade pequena, se a gente pegou o Grande Paris, claro que é o maior, até agora tem um dos maiores projetos urbanos da Europa, como Le Grand Paris, como a construção de mais de 53 estações de metrô ao redor, copiando um pouco o sistema de Londres, como o Círculo, para poder apoiar as pessoas. Paris é uma cidade muito centralizada, então as pessoas que moravam no sul e que trabalhavam no oeste tiveram que basicamente repassar pelo centro para ir no oeste da região parisiense. Mas se a gente pega só a cidade de Paris, uma das cidades mais densas do mundo, só fica atrás de Manique, Calcutta, Mumbai ou Cairo, é uma cidade muito grande com um apartamento muito pequeno. E a situação que a gente viveu
as pessoas perceberam que foi difícil, e por isso também que eles ficaram felizes de sair, porque os apartamentos não estão, na maioria, adaptados para ter toda a família em casa e ainda mais trabalhando. Então, foi um desafio bem grande, e as pessoas vão tomar decisão, vão analisar e vão tomar decisões. A gente não sabe se as pessoas vão sair de Paris para ficar um pouco mais longe de Paris, onde tem um pouco mais de espaço, por exemplo, nesse projeto do Grand Paris, e eles poderem ficar em apartamento mais recente, mais novo, em novas construções, em apartamento como a solução da Molegola, que pode ser interessante para adaptar ao longo da vida das pessoas e da situação do país. Mas, claro que dentro de Paris vai ser difícil, porque são imóveis velhos, mais antigos, e a gente não sabe hoje como vão atuar as empresas. Muitas empresas já estão colocando de teletrabalho para ou depois, mas também a importância do contato social dos funcionários é muito importante. Então, eu não tenho a resposta, mas vai ser uma questão muito interessante para seguir nos próximos anos e, com certeza, vai mudar um pouco o jeito de viver, de trabalhar, de fazer esporte e tudo isso. Sem dúvida, obrigado, Alexandre. Ô, Juan, você me comentou que na Argentina as empresas já estão fazendo um rodízio, né? Tem algumas empresas já fazendo um rodízio. Você pode explicar para a gente como é que funciona esse rodízio do home office? Sim, foi um rodízio forçado, né? Não é voluntário. Então, o que o back-office das empresas tem que ser 100% até agora, o período do fechamento, 100% do tempo home office. Só os setores essenciais, saúde, alimentação, que pode voltar para a fábrica, né? para o setor do manufatura. Para o back-office, tem que quedar em casa. Então, o que está acontecendo é que as empresas estão encontrando uma nova produtividade da forma de trabalho. Então, o que estamos planejando é que no futuro vai ser um mix, né? As pessoas precisam de socializar, precisam de ficar juntos, mas a produtividade do home office está tendo um impacto que todo mundo, empresários e pessoal, está encontrando que é muito beneficioso para o futuro. Então, além de que agora a gente tem algumas situações atípicas, não? O latido do cachorro, o gato caminhando no teclado, mas o que é uma situação mais normal e vai ser permitido. Ainda vai ser ter uma conversa com alguém e se outra pessoa sabe que você está trabalhando da casa, isso vai ser permitido. E eu acho que é bom. Sem dúvida, também acho, amigo. Bom, e tem outras situações aí que você não citou, bastante constrangedoras, que vem acontecendo bastante. Bom, mas é isso mesmo, faz parte, é a questão da adaptação. E eu queria até perguntar para o David como é que ele acha que vai ser essa ressignificação dos espaços corporativos dos edifícios, né? Porque uma vez que as empresas começam a enxugar ou fazer esse rodízio que o Juan comentou, de ter parte em casa, parte no home office, esses espaços vão precisar ser repensados. Você, como arquiteto, como é que você está enxergando essa tendência? Agora, de novo, acho que é muito cedo e que se tivesse a resposta, como o João disse antes, será muito bom para os negócios, mas sim, eu acho que vai ter, já tinha uma tendência a criar esse coworking, tive muitos prédios que eram de coworking, então não era um escritório fixo e as pessoas usavam o espaço de encontro só quando realmente precisavam. Agora, acho que essa tendência pode até acelerar, então tem espaço que são uso para pessoas diferentes, empresas diferentes, e a maioria das pessoas trabalha de casa. O que eu sei é que já a Google e várias empresas de consultoria tipo Boston Consulting
já falaram para os dependentes deles que até janeiro de 2021 eles vão trabalhar de home office. É claro que para as empresas vai ser uma maneira de gastar menos dinheiro em aluguel de grandes prédios. Depois, como configurar esses prédios vai depender de quantas pessoas você vai ter aqui em Londres, chegando em Londres. Pode ser que os prédios da empresarial vai ser mudado para residencial, ou pode ser também que se voltar uma indústria de manufatura claramente diferente de como era, não a fábrica do 1800, mas manufatura como é robotizada, assim, pode até ser que algum desses prédios empresarial vai ser virado em prédios para produção. Ou para ter data center, essas coisas. Sim, entendi. Perfeito, obrigado. Eu ia fazer essa mesma pergunta a Chelsea em relação ao home office, que no Canadá já é uma realidade muito mais contundente. Ela tem, inclusive, os irmãos que trabalham em empresas com 3.000 funcionários, e aí todos no home office, né? Enfim, e aí eu queria ouvi-la, mas eu acho que ela caiu aqui a conexão. Aí porque no Japão não tinha essa cultura do home office, né? E aí como é que vocês estão, depois de ter vivido esse período, Mog, se você acha que vai mudar a cultura ou se depois vai permanecer como era, como você falou, em alguns casos até empresas ainda usando fax nas empresas. Como é que você acha que vai ser essa reação? Como eu havia comentado anteriormente, o japonês ele tem uma resistência muito grande em relação a mudar essas coisas tradicionais. Por exemplo, a casa aqui no Japão é considerado um lugar de retiro da pessoa, da família. Por isso que aqui no Japão é muito incomum você convidar os amigos para virem para casa, para jantar. Como o brasileiro gosta de receber as pessoas em casa. O japonês não tem esse costume. Então, se é para se encontrar com as pessoas, ela vai se encontrar em algum lugar, um restaurante. E quando aconteceu esse problema do coronavírus e que as pessoas foram obrigadas a levar o trabalho para casa, não é nem home office, é levar o trabalho para casa. Então, o japonês ele descobriu que existe a possibilidade de fazer esse tipo de mudança. Foi uma coisa de necessidade que ele foi obrigado a aprender na marra. Então, daqui para frente, eu acho que eu não sou arquiteto, eu sou área de construção, mas de estruturas, né? Mas vocês que trabalham na área de design, de arquitetura, o David que trabalha na Inglaterra com essas casas enormes, eu acho que é um mercado muito grande aqui no Japão para vocês atuarem aqui. Eu acho que essa mudança veio para ficar. Eu acho que muitas empresas daqui para frente, principalmente empresas que atuam globalmente, eles têm tendência a adotar o home office, porque o japonês descobriu que é uma coisa boa, né? Mas só que, como o Alexandre falou, existe gato no teclado, existe nenê chorando. Então, na verdade, não existe um espaço próprio para trabalho na casa do japonês. Então, daqui para frente, acho que é uma tendência de mudança isso daí, eu acho que vai ficar. Então, tá aí uma dica para quem trabalha com arquitetura, com espaços, como a maioria de vocês. É um grande mercado aqui para vocês atuarem. Beleza, Mogo. A Molecular vai introduzir o home office no Japão, nos projetos do Japão, viu? Estou esperando. Conto com o seu apoio aí. Esperando. Maravilha. Maravilha, amigo. Obrigado. Arno, voltando a esse ponto que você tinha comentado, da parte da alimentação, tá? Vou explorar mais um pouquinho aí esse seu conhecimento vastíssimo da área de agricultura. No MIT, existe um curso que fala sobre várias tendências de Smart Cities e etc. E um deles foi uma produção de alimentos para edifícios autossuficientes, ou seja, você tem prédios que produzem seu próprio alimento no teto, nas fachadas. Tem alguma coisa na sua experiência que você observou na Alemanha ou em outros países nesse sentido?
Sim, essa tendência se chama urban farming, né? Exatamente. Agricultura dentro das cidades. Eu vi vários casos já, e aqui na Alemanha eu diria que é mais uma questão de lugares já um pouco mais alternativos, né? Berlim, para mim, é o lugar onde está mais forte isso na Alemanha, porque lá tem muitas pessoas que vivem e pensam um pouco mais alternativos, né? Das estruturas, para mudar as estruturas e tudo isso. Existe. Não, eu diria que não está muito forte ainda na Alemanha, mas eu imagino que a tendência desse tipo de coisa deve aumentar também, que vem junto com depois da pós-pandemia, né? Para pessoas se acostumar a ficar mais em casa, cozinhar juntos, então produzem uma parte do seu próprio alimento, né? Também depois, quando se vive em apartamento. Pessoas que vivem em casa no nosso país, em muitos casos, tem uma pequena parte do jardim onde planta algo já, né? Mas isso geralmente em casas que está um pouco mais para fora, né? Na cidade é mais nos prédios mesmo, no teto, até na varanda, essas coisas. Eu já vi tanque de criação de peixes nos tetos de um prédio, né? Onde criava peixes para alimentação, né? Eu acho que deve ter países mais fortes que o nosso disso. Eu não sei como está no Canadá, imagino que o Canadá também pode ser uma tendência mais forte agora, né? Sim. Uma das startups que participou com a Molecular nesse programa do governo francês de cidades sustentáveis foi uma startup colombiana que desenvolvia exatamente esse tipo de cultura nos tetos dos edifícios. Então, talvez a Colômbia esteja aí alguma informação a mais, mas é um output que com certeza a gente vai inserir no Panda Building aqui, tanto na fachada quanto nos tetos. Obrigado, amigo. Bom, para a gente finalizar aqui, Juan, pois não, pode falar. Né? É uma frase, essa questão de home office, sim, essa questão de home office, de videoconferência, porque a minha empresa é consultoria a empresas, né, que eu trabalho, e projetos internacionais, né? Então, eu tenho o costume de trabalhar em videoconferências já faz muitos anos, só que agora aumentou muito, né? E, em meu caso, muito em contextos interculturais, com pessoas de vários países e contextos culturais também, né? Eu acho fantástico que temos isso e vai aumentar, com certeza, e vai ficar mais esse tipo de trabalho. Só que eu vejo também limites disso, né? Esse trabalho esse live que nós temos aqui é muito bom e fico muito feliz de poder estar juntos. Só que não pode totalmente 100% ser sem um contato direto, especialmente quando se trata de coisas entre pessoas, negociações e tudo isso, porque se perde também coisas nesses vídeos, né? Para mim é second best, né? Segundo plano, tem que fazer que encontros pessoais serão necessários também nesses tempos ainda no futuro. Eu acho, pelo menos. Obrigado. Se depois desses encontros tiver um vinho, está perfeito, né? É verdade, amigo. Bom, para a gente fechar aqui a live, a última pergunta aqui que eu ia fazer é em relação às áreas comuns. A gente falou de que todos vocês falaram que tem pouco convívio nas áreas comuns dentro do prédio. É como se a área comum, os espaços de vivência dentro dos condomínios dos edifícios fossem quase que inexistentes. E isso, particularmente, atribui muito à questão de segurança, né? É muito comum no Brasil, eu imagino também na Argentina, e essa pergunta vai para o Juan, a gente se fecha aqui dentro de um condomínio e não interage no espaço público por falta de segurança, por uma série de outras razões. E na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nos países mais desenvolvidos, é comum, você tem espaço, você tem segurança para viver os espaços públicos. Então, o prédio, e até pela falta de espaço, o valor elevado do metro quadrado também, ele fica o mais enxuto possível. E aí eu queria perguntar para o Juan pelo seguinte, como a Argentina é um país mais parecido aí com o Brasil nesse aspecto, você tem bairros como Palermo, como Recoleta, que você tem um urbanismo muito mais parecido com o desses países, do novo urbanismo, você tem os prédios pequenos, já que você tem uma entrada direta, não tem terreno nos prédios, basicamente, o prédio ocupa todo o terreno, e ao mesmo tempo você tem um bairro como Porto Madeiro, que você tem prédios mais espaçosos, que também já tem espaço, tipo de vendo aqui no Brasil
o pessoal começou a colocar álcool em gel no hall, coisa desse tipo, mas e fechou as áreas comuns. Alguns estão fazendo rodízio de uso das áreas comuns para não haver aglomeração. Aí eu queria ouvir se na Argentina, se vocês já têm percebido algum tipo de comportamento nas áreas comuns no durante e alguma sinalização no pós-pandemia. Talvez seja cedo, mas queria te perguntar isso. Como eu te falei, na cidade de Buenos Aires é uma coisa muito especial. No interior do país, o espaço público está sendo aproveitado por a nova abertura. Mas aqui em Buenos Aires, além de que Puerto Madero tem uma estrutura arquitetônica nova, com espaços comuns para fazer exercício e assim, isso está proibido, né? Está proibido que as pessoas compartilhem o espaço comum no edifício. Uma coisa muito engraçada que está acontecendo é a criatividade argentina. Por exemplo, as academias de ginástica estão alugando o equipamento e mandando equipamento para os apartamentos, né? Então, você pode alugar uma bicicleta para fazer spinning por $50 por mês. Então, é uma solução transitória, né? Mas aqui na cidade está proibido ir para o espaço comum dos edifícios. Entendi. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Eu queria agradecer aí a todos vocês por esse tempo, por ter emprestado aí esse conhecimento de vocês, essa experiência. Eu peço desculpa, a live acabou se alongando um pouco mais, né? Porque foi a primeira live que nós fizemos com 7 pessoas, geralmente nós fazemos com 3, mas eu achei que foi super válido, achei interessante a gente ter essa conexão aí com o mundo todo. O Mog está aí no Japão, já vai dar 11 da noite, né? Então, obrigado aí, Mog. A sexta-noite você está aí às 11 horas e emprestando seu tempo aqui a gente. Foi um prazer rever todos vocês. E aí, mais uma vez, muito obrigado. E eu queria deixar aí esse agradecimento e esse convite para que a gente fique participando aí das demais. Esse trabalho não acaba aqui. À medida que a gente for desenhando o prédio, que já começou a ser desenhado, a gente vai compartilhando com vocês, para vocês darem suas opiniões. Isso é uma grande coxa de retalhos, como a gente está falando aqui, que vai deixar um legado para a sociedade, para as cidades, para as empresas, para as pessoas. Daqui para frente, a gente espera ter cidades mais saudáveis. Então, muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado, Saulo. Obrigado a todos também. Obrigado a todos. Deus então. Obrigado.